Witch Online capítulo 486 Distritos de Apilaug Distrito 0. Bom. Hugo. Henry acordou em meio a barulhos altos. Seus olhos grogues lentamente se abriram, e ele ouviu um som eterno de luta e gritos. Claque, claque. O lixo cobriu o chão e, ao mover as pernas, a montanha de sacos de lixo rolou até o chão. Depois que ele se levantou lentamente com seus ossos fracos estalando, ele começou a se mover em direção à cozinha. Bom. As paredes tremeram como se alguém estivesse batendo nelas com uma marreta. Cala a boca. Henry murmurou com aborrecimento. Ele abriu uma gaveta e pegou uma faca de cozinha de tamanho comum. Ele foi até a porta e abriu lentamente. Enquanto caminhava lentamente para fora de seu apartamento fedorento, ele viu os corredores sujos do complexo de apartamentos e ruas movimentadas com cidadãos passando. Este complexo de apartamentos ficava no Distrito 0. Era o chamado bairro dos pobres, onde todos, desde o sem-teto até os pobres, viviam. Os distritos foram de 0 a 10. Como suas roupas, todos nas ruas usavam trapos, e os pedestres tratavam com respeito aqueles com trapos um pouco mais acondicionados. Na opinião de Henry, chamar aquele lugar de Apilaug era a maior piada do mundo. Talvez os que estavam acima do Distrito 5 estivessem felizes, mas todos abaixo estavam infelizes. Distrito 10. Henry murmurou enquanto olhava para o horizonte. O Distrito 0 estava sob a sombra dos enormes arranha-céus do Distrito 10. Era como se o governo construísse os arranha-céus dessa maneira para tornar os moradores de 0 mais miseráveis. Bom. O som alto penetrou pela porta do apartamento ao lado. Henry arrastou os pés para trás quando parou ao lado da porta. Então, ele levantou a mão direita e bateu na porta 3 vezes. Toque, toque, toque. A gritaria parou momentaneamente. Então, passos afiados se fecharam na porta, e logo a fechadura clicou e a porta se abriu. Um homem magro, com quase 2 metros de altura, com o corpo coberto de tatuagens, apareceu com um cigarro entre os lábios. Ele usava uma regata que revelava suas tatuagens de dragão, leão, tigre e caveira. O que você quer, bastardo? Ele disse enquanto soltava uma baforada de fumaça. Aterrissou direto no rosto de Henry, forçando-o a tossir. Tosse. Henry acenou com a mão enquanto afastava a cabeça, tentando obter ar fresco em seus pulmões. HMPH. O homem tatuado sorriu com desdém. Porra. Henry escondeu a faca sorrateiramente atrás das costas enquanto gritava. Fique quieto, você está falando alto. O rosto do homem tatuado ficou gelado. Ei, quem é? Uma mulher loira com o rosto cheio de maquiagem apareceu das profundezas do apartamento sujo. Ela usava um vestido revelador que mostrava seu corpo magro e desnutrido. Algum bastardo, eu vou lidar com isso. O homem tatuado disse e de repente balançou o punho. Paulada. Eca. Os olhos de Henry tremeram quando de repente ele foi atingido na bochecha. Ele caiu no chão com uma expressão chocada. Tudo bem, seja rápido. O filme está prestes a terminar. A loira disse enquanto acariciava o braço do tatuado. Ela esperava uma palavra de seu namorado. No entanto, não recebeu nenhum. Querida. Ela franziu a testa enquanto levantava a cabeça. Então, seus olhos se arregalaram em choque. O homem tatuado suava furiosamente enquanto segurava o punho direito. Havia osso perfurando seu pulso onde sua mão foi quebrada. Ele gritou de agonia quando a dor foi registrada. Querida. A loira gritou e segurou o namorado, que estava prestes a cair. O fluxo de sangue desceu por seu braço tatuado e manchou o chão abaixo. Henry de repente riu enquanto esfregava a bochecha. A mulher loira e o homem tatuado olharam para ele como se ele fosse um demônio. Seus olhos mostravam medo, pânico e ansiedade. Henry lentamente se levantou com um sorriso maníaco. Você é estúpido, barulhento e irritante. RGH. O homem tatuado fez uma careta enquanto segurava sua mão quebrada. Quem é você? Você pode me chamar de Jack. Henry sorriu ameaçadoramente e revelou sua faca de cozinha. A mulher de cabelos loiros empalideceu e falou com medo. Por favor, vamos ficar quietos de agora em diante, eu juro. Sim. Você vai ficar quieto a partir de agora. Henry disse enquanto agarrava o cabelo do homem tatuado e cortava sua garganta. Não.
A mulher de cabelos loiros gritou quando seu namorado caiu no chão enquanto tosse sangue e sangrava. O homem tatuado se contorceu enquanto segurava sua garganta. Lentamente, seus olhos perderam a luz e ele morreu. Não. A loira começou a chorar com as lágrimas misturadas com o sangue no chão. Bem, então. Henry entrou no apartamento com a faca ensanguentada na mão. Você é o próximo. Não. Aeroporto de Epilogue. O avião que partiu de Snowstar finalmente pousou na pista. Pouco depois, os passageiros começaram a desembarcar do avião. Além deles, Luna e Isaac saíram do avião com as malas na mão. Logo, eles saíram do terminal e chegaram do lado de fora, onde o táxi estava esperando. Depois de colocar as malas no porta-malas, eles entraram no táxi e deram instruções ao taxista, que começou a dirigir em direção ao Distrito 10. Este lugar é... Luna não sabia como descrever as coisas que via. Havia partes da cidade que eram imundas e algumas eram luxuosas. O taxista viu suas expressões de admiração. Primeira vez aqui? Sim, respondeu Isaac. Então, você deve estar curioso sobre esses distritos então. O taxista olhou pelo retrovisor e viu seus rostos confusos. Seu palpite estava correto e ele começou a explicar calmamente os distritos. O aeroporto ficava no Distrito 4. E acabamos de atravessar o Distrito 1. O taxista olhou pelas janelas e viu as ruas sujas. Não é exatamente a melhor vista possível para os turistas, por isso este lugar não é tão famoso. No entanto, os funcionários do governo realmente não se importam. De qualquer forma, em breve estaremos no Distrito 5, e de lá, chegaremos ao Distrito 10, para onde vocês dois aparentemente estão indo. Sim. Isaac assentiu enquanto cruzava as pernas. Eu tenho que te avisar. Vai ser caro. O taxista disse, Distrito 10 é apenas para os ricos. Uma noite em um hotel de 1 estrela seria suficiente para viver no Distrito 0 por um ano. Sim, você conhece algum hotel próximo? Perguntou Isaac. Sim, muitos. Você quer recomendações de hotéis de 1 ou 2 estrelas? O taxista perguntou. Luna desviou o olhar da janela e olhou para Isaac. 5 estrelas. Disse Isaac calmamente enquanto verificava as ruas sujas. Tosse. O taxista acidentalmente engoliu sua saliva e acabou tendo um ataque de tosse. Wiki Online capítulo 487 frações de memória. O taxista dirigiu silenciosamente até o único hotel 5 estrelas do Distrito 10. Depois de estacionar seu táxi em frente ao enorme edifício, suor frio encharcou suas costas enquanto ele sentia os olhares penetrantes dos pedestres próximos. Os pedestres usavam vestidos e ternos extravagantes enquanto adornados com joias caras. Obrigado. Isaac pagou o motorista e deixou o táxi com Luna. Eles pegaram suas malas e caminharam em direção ao hotel. Depois de entrar no prédio por uma entrada chique, eles foram direto para a mesa da recepcionista. Havia um homem com as costas retas esperando por eles com um sorriso profissional. No entanto, seus olhos estavam examinando os dois de perto. Sem maquiagem. Confia em sua beleza natural. Ele verificou Luna primeiro. Sua moda é boa, mas não parece se importar muito com isso. Sua bolsa é cara, mas não exagerada, e sua blusa não tem um mês de idade. Esse jovem parece familiar. Os olhos do profissional pararam depois de pousar no rosto de Isaac. Ele sentiu como se já o tivesse visto antes, mas não conseguia se lembrar onde. Quarto. Disse Isaac enquanto colocava seu cartão de crédito na mesa. Tudo bem, uma noite será $5.000 para dois. Luna e Isaac não mudaram suas expressões enquanto pagavam pelo quarto. Eles pagaram o suficiente para 2 semanas de estadia, que totalizaram no final $70.000. O homem de aparência profissional sorriu e entregou as chaves. Obrigado, e tenha um bom dia. Obrigado. Isaac aceitou a chave e saiu com Luna. Depois que eles saíram do saguão, o homem de aparência profissional pegou seu telefone e verificou as notícias. Eu juro que ele parecia familiar. Talvez ele seja uma celebridade. Isaac e Luna entraram em seu luxuoso quarto de hotel com belas paisagens. As janelas mostravam a vida noturna do Distrito 10, e era uma visão maravilhosa. Havia uma grande TV de plasma montada na parede, um sofá de aparência nova não muito longe e uma cama grande que lhe cabia facilmente. Luna se jogou na cama macia e soltou um suspiro de alívio. Ah! Finalmente, eu posso descansar. Bem,
Não exatamente. Isaac acariciou sua bochecha enquanto guardava a bolsa. Luna sentou-se com um olhar sério. Eles tinham que discutir o plano. Depois de guardar a bolsa, Isaac voltou para a cama com um caderno. Ele abriu as páginas e mostrou a Luna a 20ª página. Luna leu lentamente e assentiu. Tudo bem, o plano é bem simples. Isaac fechou o caderno e disse, vamos esperar que o Shinebreaker faça alguma coisa, o que provavelmente terminará em grande incidente. Teremos que esperar até que a espada do mito chegue. É por isso que você controlará o dano tão bem quanto puder. E assim que o membro da Sword of Myth chegar, você continuará limitando o dano e, com sorte, ninguém se machucará. Então o quê? Luna pergunta. Eles vão terminar em uma briga, mas o objetivo não era não parecer vigilantes. Sim. Isaac assentiu, enquanto você protege os cidadãos, vou levar a opinião do público para o nosso lado. Com sorte, aquele membro de Sword of Myth está tão bêbado em seu poder que ele não notará nosso estratagema. Tudo bem. Luna assentiu e ainda sentia que havia muitas coisas que poderiam dar errado. Não precisa se preocupar. Isaac deitou na cama com as mãos atrás da cabeça. Você não precisa saber todos os pequenos detalhes ainda. Tudo bem. Luna se deitou ao lado dele e perguntou. Vai acontecer uma semana depois. O que devemos fazer durante esse tempo? Vamos passear pela cidade? Isaac sugeriu com um encolher de ombros. Precisamos verificar a área onde o incidente iria acontecer. Sim. Luna se animou com um doce sorriso pintado em seu rosto. Você ainda se lembra da imagem que o feitiço lhe mostrou? Perguntou Isaac. Sim. Luna se lembrou dessas frações de memórias. Acho que vi um dos prédios que estavam nessa memória. Havia arranha-céus, e o taxista disse que só o Distrito 10 os tem. Então, o ataque vai acontecer aqui. Isaac assentiu com uma expressão pensativa. O membro do Rogue Shinebreaker é de uma família rica. Isso seria novidade. Normalmente, as famílias ricas têm seus familiares sob rédea curta e os ensinaram a controlar suas habilidades. Vou jogar hoje à noite. Você está vindo? Luna perguntou enquanto pegava seu capacete VR. Não, eu preciso fazer uma ligação, Isaac disse enquanto mostrava seu celular. Tudo bem. Luna colocou o capacete em volta do rosto e apertou o botão. Logo, o skin suit cobriu seu corpo e ela entrou no mundo do branco. Isaac ficou de pé e saiu da sala. Então, ele pegou seu celular e discou um número. Siga os romances atuais em freewebinvel.com. O telefone tocou por um momento antes de ser conectado. Olá. Isaac encostou-se na parede do corredor e ouviu uma respiração suave vindo do outro lado da linha. Olá. A voz era profunda. Seus homens estão prontos? Isaac perguntou enquanto coçava o cotovelo. Sim, por quê? Estou em Apilaug, e é aqui que vai acontecer. Você está onde? A voz gritou. Volte para Snowstar, por favor. Eu tenho um plano. Isaac tentou acalmar a pessoa. Tem um pouco de fé. Suspiro. O que é? Envolve Shinebreaker, Sword of Myth e Neustation. Você não pode estar pensando em fazer isso. Sim, e eu vou fazer isso. Será arriscado, e fazer de toda a América sua inimiga não é sábio. A voz pareceu preocupada por um momento. Vou ficar bem, mas ele definitivamente virá para cá. Isaac virou a cabeça para a esquerda e para a direita. O corredor estava vazio. Com certeza ele irá para lá. Sim, mas você descobriu quem é o membro da Espada do Mito? Isaac perguntou, e era uma das perguntas mais importantes. Sim. Recebi relatos de Al-Inune aparecendo no aeroporto de Apilaug. Ah! Isaac surpreendentemente riu. Perfeito. Agora, a chance de sucesso subiu de 50% para 90%. Ah! A voz também estava divertida, de fato. Aquele viciado em batalha vai arruinar a reputação da Espada do Mito. Eu vou lidar com isso, e apenas manter seus homens prontos. A reputação de Sword of Myth afundará nos esgotos, e todos os Rogue Shinebreakers acham que essa será sua chance de subir. Mas então vocês aparecem e lidam com isso melhor do que Sword of Myth em todos os sentidos. Vou mantê-los em espera. A voz ficou em silêncio antes de continuar. Fique seguro. Sempre. Isaac então desligou a ligação e respirou fundo. Ah! Witch Online capítulo 488 Mundo Enlouquecido. Este é o lugar, disse Luna enquanto estava na calçada.
Ela e Isaac foram examinar o local do incidente. Infelizmente, foi em uma área muito povoada. Ficava perto da rua principal, com calçadas lotadas, restaurantes movimentados e arranha-céus imponentes. No entanto, felizmente não havia apartamentos por perto. Isso vai ser complicado. Isaac disse enquanto esfregava o queixo. Manter todos a salvo das consequências da luta foi incrivelmente difícil. Depois de entrar na luta, ele precisaria pisar com muito cuidado. Não era possível usar meteor decente seismicwave. Caso contrário, grande parte da cidade seria destruída. Eu não tenho muita certeza sobre isso. Luna mordeu a unha e perguntou, não é possível fazê-los lutar em outro lugar? Não, seria muito óbvio. Isaac suspirou. Eles não podem saber sobre nossa existência até que seja tarde demais. Além disso, quanto mais povoada a área, maior o efeito. Não estou confiante. Luna disse com preocupação. Tem muita gente. As pessoas vão fugir assim que a luta começar. Isaac deu um tapinha no ombro dela como conforto. Eles vão recuar para longe, e você só tem que cobri-los. Ah, tudo bem. As mãos de Luna tremiam enquanto ela tentava pensar em um feitiço que a ajudaria mais. Vamos voltar para o hotel para planejar isso mais detalhadamente, disse Isaac enquanto pegava sua câmera. Ele tirou várias fotos da área ao redor e depois guardou a câmera em sua bolsa. Logo, eles saíram e voltaram para o hotel. Hugo. Henry saiu de seu apartamento sujo e sentiu a luz do sol acariciando seu rosto magro. O complexo de apartamentos estava estranhamente silencioso, como se ninguém estivesse lá. Isso lhe deu uma leve sensação de satisfação. No entanto, o som de passos vindos de pedestres perturbava a sua paz, e o zumbido dos motores dos carros o irritava. Além disso, ver os altos arranha-céus o deixou com sede de sangue. Eu quero que este lugar seja quieto. Quieto. Com a mão esquerda, ele puxou uma faca manchada de sangue. Não foi o resultado de apenas uma ou duas mortes. Em vez disso, havia uma dúzia de tipos de sangue misturados. Havia um sinal de manchas de sangue no chão do corredor. Henry olhou com ódio para os pedestres próximos e murmurou palavras frias. Silêncio. 6 dias depois. Uma grande TV de plasma mostrava um noticiário. Um homem de cabelo preto curto, terno marinho e pilhas de papéis na mão apareceu. Seus lábios lentamente se curvaram em um sorriso enquanto ele falava sobre as notícias desta noite. No começo, ele falou sobre o estado de Lagoa, e depois foi a vez do clima e dos esportes. Por fim, seu sorriso desapareceu quando ele recebeu uma notícia em seu fone de ouvido. Sua seriedade foi capturada pela câmera, e os cidadãos que assistiam ficaram em silêncio. Esta noite, houve outro assassinato. Ele disse com as mãos trêmulas, foi a 10ª morte nos últimos 6 dias, e o culpado parece ser o mesmo. O assassinato foi, mais uma vez, extremamente brutal e parecia ser obra de um serial killer. A polícia tem tentado de tudo ao seu alcance para capturar o assassino, mas não conseguiu nem mesmo vislumbrar o culpado. O assassinato desta noite aconteceu no Distrito 9, que fica a uma curta distância do Distrito 10. O primeiro lote de assassinatos ocorreu no Distrito 0, depois no Distrito 6, até que finalmente o assassino chegou ao Distrito 9. A polícia está sugerindo que todos não perambulem durante a noite porque parece que o serial killer está ativo depois das 7 horas da noite, e um dos assassinatos aconteceu perto da meia-noite. Clank. A tela da TV ficou escura. Luna ponderou depois de ouvir a notícia. A porta do banheiro se abriu, e Isaac chegou com uma toalha em volta do corpo. Isaac, aparentemente há um serial killer à solta, e tenho a sensação de que pode ser aquele Rogue Shinebreaker. Sério? Isaac estalou a língua. O feitiço de clarividência não tratou isso como um incidente sério. Eu acho. Luna suspirou. Às vezes os feitiços têm vontade própria. Isaac foi até o guarda-roupa, pegou sua bolsa e trocou de roupa. Então, ele voltou para a cama e perguntou, amanhã é o dia. Você está preparado? Sim. Luna gorjeou com um sorriso levemente forçado. Ela estava nervosa e com medo de que pudesse falhar. Bom. Isaac assentiu, mas não negligenciou seu nervosismo. No entanto, ele sabia que quando as coisas ficassem difíceis, ela seria capaz de lidar com isso. O dia seguinte, dentro de um restaurante vazio, uma figura de cabelos escuros estava sentada sozinha no restaurante, comendo um bife bem cozido.
Ele enfiou o garfo na parte suculenta e usou uma faca para cortá-la. Então, ele colocou o pedaço de bife na boca e começou a mastigar. Esta pessoa era Aoyone. Ele não estava se sentindo bem porque não conseguia encontrar a pessoa por quem veio aqui. Ele vasculhou o apartamento de Henry no Distrito Zero, mas não havia nenhum sinal de que alguém estivesse lá por quase uma semana. Onde ele poderia estar? Aoyone franziu a testa enquanto mastigava seu bife. Então, a porta da cozinha se abriu e o dono do restaurante caminhou em sua direção com um olhar humilde. Estamos muito honrados em tê-lo, capitão da Espada do Mito, jantando em nosso estabelecimento. O dono do restaurante disse com um sorriso e uma pequena reverência. Aoyone apenas murmurou enquanto continuava mastigando a comida. Seu foco estava no bife. No entanto, então seu cabelo se levantou quando ele sentiu algo estranho rastejando dentro dele. Foi seu instinto lhe dizendo para virar a cabeça para a esquerda. Virando a cabeça para a esquerda, ele viu uma figura encapuzada com um rosto sombrio passando pelo restaurante. A figura encapuzada revelava sinais de perigo, e até os cães latiam alto quando ele passava por eles. Aoyone deixou cair o garfo e a faca. Então, ele correu para fora do restaurante enquanto o dono gritava atrás dele. A comida não era do seu agrado. Aoyone o ignorou e correu atrás da figura encapuzada. Logo, ele viu a parte de trás do capuz escuro e imediatamente agarrou seu ombro. Ei, com licença. A figura encapuzada parou em silêncio. Você é Henry Feater? Henrique. Não. Eu sou Jack. A figura encapuzada se virou com um sorriso enlouquecido e uma faca manchada de sangue na mão direita. Witch Online capítulo 489 Mundo Enlouquecido. 2. A multifuncional se encolheu e deu um passo para trás. Ele podia ver o rosto de Henry claramente, o que não era uma visão agradável. Ele parecia um demônio que tinha acabado de sair das profundezas do inferno. Os dentes estavam apodrecendo, os olhos escuros e os músculos do rosto se contraindo como se alguém os estivesse separando. E isso é ruim. O legado assumiu completamente. Esta foi a primeira vez para ele. Ele tinha ouvido rumores de legados tomando os corpos de seus portadores, mas tratou isso como um boato. Isso só poderia acontecer se o legado fosse malicioso e a operadora tivesse vontade fraca. Ei! Henry de repente riu e se lançou para a frente. Ele ergueu a faca e a esfaqueou no peito do Aoyone. Aoyone reagiu imediatamente com seus excelentes sentidos de batalha. Ele estendeu a mão, tocou o peito de Henry com a ponta dos dedos e, de repente, fechou em punho. Soco de 1 polegada. Bom. Eca. O rosto de Henry mostrou seu choque quando de repente ele estava voando para trás com sua visão nadando. Sua jaqueta foi rasgada e seu peito tinha uma marca vermelha do tamanho de um punho. Uau! O punho direito do Aoyone estava fumegando enquanto ele liberava uma de suas habilidades legadas, o Oni-Inchi Punch. Batida. Henry caiu na calçada e encontrou os olhares chocados dos pedestres próximos. Ele voou perto dos 100 metros, mas ainda parecia bem. Guerra. Os pedestres gritaram e começaram a fugir. Eles imediatamente perceberam que quem atacou era o Shinebreaker. A maioria deles eram jogadores Switch Online e podiam reconhecer imediatamente que não eram humanos normais. Henry riu e ficou de pé. A faca manchada de sangue ainda estava firmemente em sua mão direita. Os pedestres se afastaram dele e fugiram o mais rápido que puderam. Bom. Henry esfregou o queixo com um sorriso enlouquecido. Finalmente, um oponente que não vai cair como um bebê. No beco próximo, Luna segurava sua varinha com um olhar concentrado. Ela se preparou para salvar os pedestres próximos se Henry os atacasse de repente. No entanto, felizmente sua concentração estava no Aoyone. No topo do restaurante onde o Aoyone comia, Isaac sentou-se casualmente enquanto pegava lentamente seu celular. Ele discou o número mostrado no panfleto e então descansou o celular contra a orelha esquerda. A chamada logo foi conectada. Esta é uma notícia local de Epilogue. Isso é. Tudo bem. Há uma luta acontecendo no Distrito 10, e acho que é entre 2 Shinebreakers. Como eu tenho certeza. Bem, aquele cara acabou de dar um soco em alguém a 100 metros de distância, e aquele que levou o soco riu. Foi uma loucura. Vocês estão vindo aqui? Bom, enfim, até lá, e lembre-se de trazer a câmera. Isso é absolutamente louco. Logo, ele desligou a ligação e guardou o celular no bolso. Agora, nada pode dar errado.
Isaac olhou na direção de Luna e a viu concentrada. Ele assentiu e se concentrou na luta. Os pedestres que haviam fugido pararam lentamente, e então um deles disse: "Eu acho que quem atacou foi o All-in-One, capitão de Swordfield. Eu sabia que ele parecia familiar. Isso significa que a figura encapuzada é Rogue Shinebreaker. Oh meu Deus, não estaremos em perigo. Relaxe, All-in-One está aqui, e ele vai derrotá-lo em pouco tempo." Grandes incidentes comuns acontecem se o membro da Swordfield não estiver presente, mas quando estiver, tudo ficará bem. Espero que sim. O All-in-One olhou para o punho com um sorriso. Oh, isso será interessante. Então, ele viu Henry caminhando lentamente em sua direção. A atmosfera imediatamente ficou pesada quando sua sede de sangue se infiltrou no ar, tornando a respiração muito difícil para todos. O All-in-One colocou os braços como um bloco e disse: "Henry Feather, que venha." Ah! Henry de repente se lançou para frente e golpeou com a faca manchada de sangue. All-in-One deu um passo para trás. A faca manchada de sangue quase não atingiu seus braços, e ele imediatamente deu um soco para frente com toda a força. Henry agarrou seu capuz e rasgou a jaqueta. Então, ele jogou os trapos escuros em direção ao All-in-One, bloqueando completamente sua visão. HMPH. All-in-One não parou seu ataque e apertou o punho com mais força. O pavimento começou a rachar sob o peso de seu ataque, e logo o punho rasgou um pedaço de pano, e ele finalmente liberou toda a força do ataque. Boom! A onda de choque do punho atingiu o arranha-céu próximo, fazendo com que as janelas quebrassem. Batida. Rachadura. A lateral do arranha-céu de repente começou a desmoronar, e destroços de aparência pesada caíram na calçada, quase caindo em cima dos pedestres. Os pedestres gritaram e correram ainda mais longe. O que foi isso? O All-in-One cometeu um erro ou o Rogue Shinebreaker de alguma forma controlou seu ataque? Ei, você errou, disse Henry quando de repente apareceu ao lado do All-in-One. O All-in-One sorriu ao dizer: "O próximo vai bater." Ele cambaleou em seu braço e deu um soco no rosto de Henry. No entanto, Henry estava muito escorregadio e conseguiu desviar do ataque novamente. Estrondo. O ataque do All-in-One quebrou as janelas de um restaurante próximo e fez com que as paredes desmoronassem. Os pedestres não podiam acreditar em seus olhos. E isso parecia que foi intencional. Ele não está sendo controlado. Ele simplesmente não se importa com os danos que seu ataque causou ao meio ambiente. Isso Swordfield não era os mocinhos? Deve haver uma explicação para tudo isso. Apenas sente-se e observe. Henry golpeou com sua faca, e a borda manchada de sangue mal arranhou o antebraço do All-in-One. Uma pequena gota de sangue caiu no chão. HMPH. All-in-One balançou o braço esquerdo em um amplo arco, e o punho quase não atingiu o rosto de Henry quando ele se abaixou de repente. A onda de choque de seu ataque destruiu outra parede do restaurante, e agora só ficava de pé com a ajuda de duas paredes. Estrondo. Henry mudou o aperto de sua faca e a esfaqueou para frente. No entanto, All-in-One agarrou sua mão e empurrou a faca para longe. Quase imediatamente, ele contra-atacou com um chute frontal que aterrissou perfeitamente no peito de Henry. Eca! Henry cambaleou para trás, mas, de repente, o All-in-One o agarrou pelo pescoço e ele foi jogado de cabeça na calçada. RRGH. Os olhos de Henry tremeram quando sua cabeça bateu no chão, e se ele fosse uma pessoa comum, isso teria quebrado seu pescoço. Isso é tudo? All-in-One perguntou com um olhar frio. Ei! Henry riu e agarrou o braço do All-in-One que o segurava. Você não deveria me prender? Mais danos acontecerão se continuarmos lutando. Isso não importa. Você vê, eu realmente quero lutar contra pessoas fortes, e você é. Excelente sparring. All-in-One sorriu com a boca se esticando. Seu sonho era pegar o All-America e derrotá-lo um dia. Para fazer isso, ele precisava ficar mais forte. No entanto, o treinamento foi inútil quando o All-America poderia simplesmente jogar um furacão nele. No final, havia apenas um treinamento que poderia ajudá-lo. Brigando. Se ele aprendesse o suficiente sobre luta, talvez, apenas talvez, ele pudesse lutar contra a All-America e vencer. Enquanto os dois Shinebreakers falavam, as estações de notícias começaram a chegar com suas vans. Eles tinham suas câmeras preparadas e repórteres prontos para falar com seu público. Quando viram a destruição causada pela luta, pensaram que era por causa de Henry,
e por isso começaram a transmissão. No entanto, eles não tinham ideia de que sua transmissão de notícias traria uma tempestade ao mundo. Witch Online capítulo 490 Mundo Enlouquecido 3. Olá, cidadãos de Apilaug. A repórter que falou era uma mulher bonita e com cabelo castanho chocolate e um rosto em forma de coração com uma figura de ampulheta. Sua voz agradável fez cócegas nos sentidos de prazer dos ouvintes. O cinegrafista gravou e a destruição atrás dela. Hoje, o suposto serial killer cuja identidade era Henry Feater, morador do Distrito Zero, foi finalmente revelado ao público. A câmera se voltou para Henry Alwyn, que ainda estava falando. O responsável por esses assassinatos hediondos finalmente sentirá a ira da justiça. Essas palavras fizeram o coração dos cidadãos palpitar de emoção. Ei! Com risadas, Henry se libertou do aperto vicioso do Alwyn e deu um soco no rosto. Ptui! O nariz de Alwyn sangrou quando ele cambaleou para trás. Ele cuspiu sangue de sua boca e sorriu maliciosamente. Henry arregalou os olhos quando Alwyn de repente puxou a cabeça para trás e deu uma cabeçada repentina. Eca! Henry cerrou os dentes quando a parte mais dura do corpo do Alwyn de repente bateu em seu rosto com força total. Seu nariz estava apontando para o lado, provavelmente quebrado, e vários dentes foram arrancados. Smack! Alwyn bateu a perna esquerda na coxa de Henry, causando um som arrepiante. E então, quase imediatamente seguido com uma cotovelada na mandíbula. Paulada. Depois que o cotovelo atingiu a mandíbula de Henry, ele lutou para ficar de pé, mas com sua raiva e força de vontade sem fim, ele conseguiu sobreviver ao golpe perigoso. A Alwyn, no entanto, continuou desencadeando seus ataques. Ele socou, atingiu a bochecha de Henry, depois chutou, aterrissou na tíbia de Henry e depois fez um uppercut, o que fez Henry apertar a mandíbula rapidamente porque o punho teria quebrado sua mandíbula e dentes. Pancada. O punho aterrissou perfeitamente. No entanto, o dano foi mínimo e Henry conseguiu sobreviver sem ferimentos graves. O aperto de Henry apertou a faca manchada de sangue, e ele fez um corte em forma de meia-lua na garganta do Alwyn. Alwyn agarrou sua mão, apertou com força, o que fez com que a faca caísse no chão e novamente desencadeou o Oni-Inchi-Punch. Os instintos de Henry gritavam para ele se esquivar e, quando as pontas dos dedos do Alwyn tocaram seu torso, ele percebeu que era tarde demais. Bom. Alwyn desencadeou o Oni-Inchi-Punch, enviando Henry voando em direção a um prédio próximo. Batida. Sua figura voou através de várias paredes de concreto, e o prédio de repente desmoronou. Os destroços voaram em direção aos pedestres, mas, felizmente, eles conseguiram fugir com segurança, por pouco. Um deles foi atingido na perna, mas conseguiu arrastar os pés para trás e alcançou a segurança. O repórter exclamou: "O que foi isso?" O ataque do Alwyn parecia estar criando uma grande quantidade de danos ao ambiente. Os cidadãos próximos quase foram mortos. Os cidadãos em suas casas pareciam confusos. Os cidadãos fixaram os olhos firmemente na tela da TV e viram claramente a cena da batalha. No começo, eles estavam torcendo porque o Alwyn estava ganhando, mas então, ele desencadeou um ataque que era forte demais para ser usado perto da população em geral. No beco próximo, Luna recentemente usou um de seus feitiços que diminuiu a velocidade dos destroços. Sem ela, vários teriam morrido. Gotas de suor começaram a aparecer. Não porque ela estava exausta, mas por causa do nervosismo. Ela cometeu um pequeno erro e, por causa disso, uma pessoa foi atingida. Felizmente, a lesão não era grande e apenas um pequeno arranhão. No entanto, isso foi um alerta para ela, e seu nível de concentração aumentou um pouco. Henry pulou do prédio quebrado com uma risada. A faca tinha sumido, mas ele não parecia se importar quando ele puxou o punho e deu um soco. Ei! Alwyn também cambaleou em seu punho e devolveu o soco. Estrondo. Os dois punhos bateram e o chão rachou. Os prédios próximos tremeram e as janelas se estilhaçaram, lançando cacos na direção dos pedestres. Os cidadãos correram para longe e, depois de fugir, viram o Alwyn rindo enquanto trocava socos com Henry. Por que ele está rindo? Quase fomos atingidos e ele está rindo. Quem é realmente o mocinho aqui? Isso mesmo. E o Alwyn causou mais danos a nós do que aquele Rogue Shinebreaker. Henry e Alwyn estavam em um mundo próprio.
Eles não perceberam os olhares hostis dos cidadãos próximos e apenas se concentraram um no outro. Cada soco era destrutivo, cada chute era mortal e cada ataque era devastador. Pancada. O soco do All-in-One acertou em cheio a bochecha de Henry. No entanto, Henry de repente agarrou o braço e torceu. Oh! O All-in-One perdeu o equilíbrio e caiu no chão. Seu braço direito estava perigosamente dobrado, apenas 1 centímetro de ser quebrado. Henry cerrou os dentes e tentou quebrá-lo, mas os ossos do All-in-One eram extremamente duros. Ai! All-in-One deu um soco de uma postura estranha. No entanto, a força do soco foi mortal e aterrissou bem no abdômen de Henry, fazendo-o derrapar. Derrapar. Arg! Henry parou de deslizar para trás enquanto segurava a área de seu abdômen. Parecia que havia uma faca nele, torcendo dentro de seu corpo. Ei! All-in-One esfregou o pescoço e disse: você parece ser incapaz de se defender do meu Inchun. Ptui. Henry cuspiu sangue e escondeu um caco quebrado da janela atrás das costas. Ele não havia mostrado por que Jack, o estripador, era tão perigoso, mas estava prestes a fazê-lo. O repórter segurou o microfone com a mão trêmula, e essa cena é muito incomum. Este é um dos casos mais raros de quando podemos gravar membros da SWAT filme lutando, e é até o capitão. No entanto, parece que All-in-One é tão ruim em controlar sua força, assim como Rogue Shinebreakers. Eu pensei que SWAT filme eram os mocinhos, mas isso é realmente verdade? A questão permanece, toda a destruição mostrada nas notícias é feita por Rogue Shinebreakers, ou SWAT filme está envolvida. Os cidadãos estavam quietos em suas casas. Alguns sentiram raiva, alguns confusão e algum desamparo. Se mesmo SWAT filme não se importasse com o bem-estar dos cidadãos, quem se importaria? All-in-One de repente segurou os cotovelos perto de seu torso, estabilizando sua postura. Sua postura sólida como rocha era inquebrável e uma das maiores defesas do mundo. No entanto, ele também pode usar a postura para atacar. Ele levantou a perna direita e chutou para a frente. Sua perna rasgou ar, indo direto para Henry. Henry de repente moveu o corpo para o lado e acertou o chute com o cotovelo. No entanto, ele também redirecionou a direção do ataque e, de repente, a onda de choque produzida pelo chute foi enviada na direção dos repórteres. A bela repórter empalideceu, e a câmera registrou o ataque que estava voando direto para eles. Eu estou morto. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.